Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos, capítulo 34, verso 19, nos ensina uma grande lição de Deus para todos nós. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Deus prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nas adversidades da vida. O apóstolo Tiago, ele deixou para nós o ensinamento da parte de Deus, dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então é necessário as provas, os testes na vida de cada cristão, de cada filho, de cada filha de Deus, porque todos os filhos de Deus, eles passam por provas, testes, lutas, para provar a sua fé. Nós temos exemplos de homens de Deus do passado que foram provados, testados por Deus, tais como Abraão. Deus provou a sua fé. E Abraão, sendo nosso pai na fé, permaneceu firme, firmado na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra muitas verdades sobre a fé sendo provada. Em Romanos capítulo 5, verso 3, está escrito: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Gloriar nas tribulações é necessário estar em Cristo. Caso contrário, muitos, em vez de gloriar nas tribulações, vão murmurar. O apóstolo Tiago disse: tendes grande gozo quando caídes em várias tentações. Isto não acontece com a maioria de nós. Não acontece. Você ter gozo, alegria, felicidade nas tentações, nas provações, nos testes que Deus permite vir sobre nós. Tais como aconteceu com os irmãos israelitas que saíram do Egito. Muitos deles, quando chegou o tempo da prova, do teste ali no deserto, muitos murmuraram, muitos tentaram a Deus, outros se prostituíram e assim sucessivamente. A maioria não suporta os testes que vêm sobre a sua vida nesta terra. Mas Deus prometeu que está conosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Deus, ele é fiel. Ele é fiel para com a sua promessa. Aquilo que ele prometeu para nós, ele cumprirá, como ele cumpriu as suas promessas lá no passado, para com o povo de Israel, para com todos os descendentes de Abraão,
Deus cumpriu cada promessa. E se Deus cumpriu as suas promessas que ele prometeu lá com o povo de Israel, este mesmo Deus cumprirá as suas promessas que ele tem prometido para nós. Por quê? Porque Deus ele vela para com a sua palavra, para cumpri-la. Deus não é como nós, que às vezes prometemos uma coisa e às vezes não somos capazes de cumpri-la, porque nós somos seres humanos sujeitos a falhas, a erros, a coisas que nós prometemos e com facilidade podemos cumpri-la. A coisa que nós prometemos e às vezes, muitas das vezes, não conseguimos cumpri-la. Mas Deus não é como nós. Porque Deus ele é infinito, nós somos finitos. Nós, como seres humanos, somos limitados. Agora, Deus não tem limite, o seu poder não tem limite. Passarás os céus e a terra, diz a Bíblia, mas as minhas palavras, disse Jesus, não há onde passar. Então, vale a pena crermos num Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Este é Jesus Cristo. A Bíblia fala em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele é o mesmo Deus, o que ele fez no passado, ele continuará fazendo no presente e fará no futuro. Tudo que ele prometeu para nós, cumprirá as suas promessas. E nós somos testemunha destas coisas. Que Deus ele é fiel, verdadeiro. Nós, os seres humanos, que muitas das vezes somos infiéis a Deus. A Bíblia fala, Deus é fiel. Se nós formos infiel, ele permanecerá fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Deus jamais negará a si mesmo. Porque Deus, ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nenhum das suas promessas falhará. Então, é necessário nós termos confiança neste Deus. Se nós observarmos, irmão, Hebreus capítulo 11, falando ali dos nossos irmãos que venceram pela fé, Abraão, Noé, Isaac, Jacó, todos aqueles homens de Deus, eles venceram pela fé. Hebreus capítulo 11 é um grande exemplo para nós se firmarmos neste Deus. A Bíblia fala, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Só com a fé. Porque a fé deles era uma fé verdadeira. Não era uma fé intelectual. Era uma fé que procedia de dentro da alma. Não era uma fé imaginária. Era uma fé que estava enraizada em seus corações. E não importava a situação, a condição deles, eles permaneceram firmes. Apagaram a força do fogo. Isso foi Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam em Babilônia. Eles ficaram firmes
E a Bíblia fala que o rei mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Porque quando eles foram postos à prova, se realmente eles iam se dobrar diante daquele ídolo, esses 3 jovens, não se prostraram. Eles ficaram firmes e disseram: Deus é capaz de nos livrar desta fornalha. Mas se Deus não nos livrar, morreremos fiéis. Mas nós não vamos nos prostrar a um ídolo. Eles tinham confiança no seu Deus. O único Deus é que pode nos livrar, que é capaz de nos livrar desta fornalha. E foram lançados, jogados dentro daquela fornalha. Mas eles não se renderam. E Deus o guardou, Deus o livrou. Porque a Bíblia diz que quando eles foram lançados, estava um lá que era semelhante ao Filho do Homem. Era Deus Todo-Poderoso que estava ali. Apagou a força daquele fogo. Porque Deus tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, é necessário termos fé, confiança. É fácil ter fé quando tudo vai bem, tudo está a nosso favor. Mas quando chega a hora de colocar aquela fé que confessamos a Deus, quando aquela fé é colocada à prova, aí é que nós mostramos se de fato temos fé neste Deus. Muitos, assim chamados crentes hoje, evangélicos, cristãos, até mesmo da mensagem, estão com medo deste vírus, desse demônio chamado coronavírus. Esse é um nome científico, mas o verdadeiro nome disto é demônio. Mas aqueles que estão abrigados no esconderijo do Altíssimo, nem o mal nos sucederá. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Porque Deus prometeu nos guardar, nos livrar de todos os males. Mas o que acontece é que a fé de muitos estão no nível muito baixo, inclusive até de líderes estão com medo disto. Mas um cristão não tem nada a temer. Aquele hino que o profeta de Deus nos ensinou, que diz somente crer. Tudo é possível, somente crer. Nada a temer. Um cristão que está firmado em Jesus Cristo não tem nada a temer. Então, por que tememos esse demônio? Esse demônio que Deus tem poder para repreendê-lo. Deus tem poder para desfazer toda a obra do diabo. A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Todo o mal é desfeito pelo poder do Calvário. Todo cristão genuinamente firmados nesta rocha está guardado, protegido por Deus. Deus nos prometeu livrarmos de todas estas coisas que estão acontecendo nesses dias, esses males
só Deus pode nos guardar e nos proteger. Então, a Bíblia continua dizendo: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, pela fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, que Deus possa te abençoar, te guardar, que Deus possa nos enriquecer a cada dia mais nesta fé. A fé perfeita que quem pode nos dar é Jesus Cristo, porque a única fé perfeita é a fé de Jesus Cristo. O profeta de Deus diz aqui na mensagem: às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos, quando éramos pecadores. Então, às vezes, quando nós nos tornamos cristãos, temos muito mais problemas do que quando nós éramos pecadores. Naturalmente está escrito em Salmos, né? Muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas. Deus prometeu muitas aflições. Observa o que o profeta de Deus diz. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos. Deus prometeu essas coisas. Para quê? Para nos testar, para colocar nossa fé à prova, para nós manifestar se de fato nós cremos mesmo. Porque quando Deus prometeu livrar o povo de Israel lá do Egito, Deus cumpriu a sua promessa, Deus o livrou. Eles atravessaram o mar, crendo na mensagem de Moisés. Porque para atravessar o mar, tiveram que crer de fato. E Deus, pelo toque da vara de Moisés, quando eles chegaram na margem ali do mar, Deus abriu o mar e eles passaram, atravessaram. Com certeza, com muitas tribulações. Foi muitas aflições que eles atravessaram aquele mar. Porque você já pensou você atravessar o mar? De um lado e do outro, uma muralha de água. Aquilo foi uma tremenda aflições para eles. Mas quando eles chegaram do outro lado e viu o exército de Faraó também atravessando, Moisés só deu toque na vara no mar e o mar se fechou e o exército de Faraó se afogou. Ali, quando eles viram aquilo, aquela grande vitória de Deus dados a eles, aquele grande livramento, a Bíblia diz que eles se regozijaram. Eles tiveram um tremendo avivamento. Miriam falou em línguas estranhas, dançou em espírito com seu tamborim e as demais mulheres, todos se regozijaram com aquela tremenda vitória dada por Deus. Mas quando começaram a sua caminhada pelo deserto, aí veio o tempo da prova, o tempo do teste, o tempo do sofrimento. Muitos não suportaram. Muitos mostraram que de fato não tinham aquela fé verdadeira. Eles tinham uma fé mental, intelectual, porque é na hora da prova
é que mostramos se de fato temos uma fé verdadeira. O profeta chega a dizer que com 3 dias eles cruzariam aquele deserto até a terra prometida. Em 3 dias. Mas Deus permitiu eles ficar 40 anos naquele deserto. 40 anos sendo provado. Para cada um manifestar se realmente tinha fé num Deus verdadeiro. E a maioria foram reprovados. Maioria. De 2 milhões que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Por quê? Porque perseveraram em seguir ao Senhor. Josué e Caleb. Você já pensou nisso? De 2 milhões que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Isto é um exemplo para nós. E o que aconteceu com Israel, literalmente, fisicamente, está acontecendo com a igreja no espiritual do Novo Testamento. Que Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus para agradecermos por este momento. Amado e eterno Deus, soberano Pai, estamos gratos a Ti por esta manhã que o Senhor tem nos concedido. Agradeço a Ti por mais um dia que o Senhor me deu, por mais esta oportunidade, Senhor, de estar com vida, para estar aqui falando das grandezas de Deus. Ó Pai bendito, Senhor eterno, encha cada dia mais as nossas almas do Teu Espírito Santo, do Seu amor. Dá-nos graças, Senhor, para perseverar em Tua palavra. Perdoa-me, ó Deus, todas as minhas falhas e minhas fraquezas. E também, ó Pai, dos irmãos que estão ouvindo, que o Senhor abençoa eles, que o Senhor dê a cada um força, coragem, ânimo e uma fé verdadeira. E que o amor de Cristo possa, Senhor, ser abundantemente derramado em nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Ó grande Deus, que esta palavra possa poder, pelo poder de Deus, curar, transformar, libertar de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.